Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Já tô com saudade de todo mundo, né? Vejam só, antes de tudo, eu quero chamar a atenção em relação a essas atividades. Estou aguardando no meu privado as atividades respondidas, certo? Essas atividades respondidas que eu deixo disponível toda semana nas nossas aulas. Então, poucas pessoas estão enviando. Vocês sabem que essas atividades elas são acumulativas, então elas têm uma pontuação específica, onde no final de tudo a gente vai unir essas pontuações dessas atividades e vai dividir para obter a média, certo? Então, é importante que vocês enviem para que vocês consigam alcançar isso sem acumular para o final do ano, tá certo? Na nossa última aula, nós vimos um pouco sobre o sistema nervoso, certo? Então, ficaram 5 questões relacionadas ao sistema nervoso, onde 2 dessas questões vocês encontram na página 132 do livro didático, certo? E as outras 3 questões, elas foram formuladas especialmente para vocês. Vocês não vão encontrar no livro, tá certo? Pronto, gente, vejam só. Então, a nossa primeira questão, ela pergunta o seguinte: qual a definição dos impulsos nervosos? Então, vejam só. A definição para impulsos nervosos é como se fosse uma espécie de informação, de mensagens que essas células levassem pelo sistema nervoso, certo? No caso, que seriam os neurônios. Segunda questão, de que constituem-se o sistema nervoso central e periférico? Então, o sistema nervoso central, ele é constituído pela medula espinhal, que fica na nossa coluna vertebral, e pelo encéfalo, que é protegido pelo nosso crânio, então ele fica abaixo do nosso crânio, certo? Já o sistema nervoso periférico, ele é constituído por gânglios, ele é protegido por gânglios, certo? E por nervos e por terminações nervosas, na verdade. Então é isso. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e já o periférico, ele é constituído por gânglios e terminações nervosas. Terceiro, o sistema nervoso é dividido em 2 partes. Quais são elas? Então, essas questões deveriam ter ficado inversas, né? Mas tudo bem. O sistema nervoso, ele é justamente isso. Ele é dividido em 2 partes, que são essas que a gente acabou de ver, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui agora eu vou na página 132 do nosso livro, para que a gente tenha acesso às questões de lá para fazer a correção aqui também. Só um momentinho. Então, aí na página 132 do nosso livro, ficou a atividade 2 e 3 para a gente responder, não é isso? Onde na atividade 2, ela diz o seguinte: quais são as 3 partes fundamentais de um neurônio? Qual delas capta impulsos nervosos e qual os transmite para outras células? Então, de início, ele quer saber as 3 partes fundamentais, né, que compõem os impulsos nervosos, que compõem o neurônio, na verdade, e depois ele quer saber quais são as que absorvem, certo? As que absorvem os impulsos nervosos e as que acabam transmitindo, no caso a que absorve e a que acaba transmitindo para outras células, no caso. Então, as 3 partes fundamentais são os dendritos, o corpo celular e o axônio, tá? Os dendritos, eles são os que absorvem, certo? Ele recebe esses impulsos nervosos de outros neurônios, de outros órgãos sensoriais, certo? Então, os dendritos, eles são os que absorvem, ok? O axônio, ele é o que libera, é o que passa, certo? Esses impulsos nervosos para outras células, para outros neurônios, para outros músculos, outras glândulas, certo? E o corpo celular é a parte, certo? Em que se encontra o núcleo, o citoplasma, as organelas, certo? Então, ele é composto por essas 3 partes, que são as partes fundamentais, no caso dos neurônios, que são os dendritos, são o corpo celular
e são o axônio, certo? E o que recebe e o que transmite é justamente isso. O dendrito, ele recebe, certo? Esses impulsos nervosos. E o axônio, ele é o que libera, o que transmite esses impulsos nervosos, tá bom? A terceira questão. Vejam só, a terceira questão, ela é um pouquinho extensa. Eu vou fazer a correção aqui com vocês, mas eu não vou colocar ela por escrito, tá? A questão completa. Eu vou mandar para vocês as respostas de acordo com a ordem consecutiva da questão, porque é um texto um pouquinho grande, tá bom? Então, a gente faz a correção aqui e eu mando a resposta, porque em cada espaço dele, consecutivamente, vocês preenchem aí de acordo com o que for correto, tá bom? Então, vocês precisam fazer a comparação aí com o que vocês fizeram no caderno de vocês. Só um momentinho. Pronto, e a nossa terceira questão, né, diz o seguinte: reescreva o texto abaixo em seu caderno, completando-o corretamente com as palavras adequadas. Então, de acordo com o conhecimento que a gente obteve, né, em relação a esse conteúdo, a gente vai preencher as lacunas que estão em aberto desse texto, tá bom? Então, vejam só. O sistema nervoso, que é formado por bilhões de células nervosas denominadas neurônio, certo? É responsável pela coordenação de muitas funções em nosso organismo. O sistema nervoso o sistema nervoso tracinho é um importante centro de decisões, algumas delas voluntárias e outras involuntárias. Então, o sistema nervoso que é responsável por essas ações é o sistema nervoso central. Então, vocês vão preencher com central. Ele é formado no caso, o sistema nervoso central, a gente já sabe que ele é formado pelo encéfalo e ele é formado pela coluna vertebral, certo? Pela medula espinhal, na verdade, que fica na nossa coluna vertebral. Então, ele é formado pelo encéfalo, que fica protegido pelo crânio e pela medula espinhal, que é o que eu acabei de falar agora, que fica dentro da coluna vertebral. Já o sistema nervoso tracinho é constituído de 12 pares de nervos e 31 pares de nervos. Então, o sistema nervoso, que é constituído por 12 pares de nervos, é o sistema periférico, tá bom? Esses 12 pares de nervos, eles são nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Os nervos do sistema nervoso periférico, agora, né, a gente viu o central, agora o periférico, são vias de comunicação por meio das quais o sistema nervoso central recebe e envia impulsos nervosos. Então, eu sei que assim vai ficar complicado para vocês compreenderem, então eu vou fazer o que eu falei anteriormente. Eu vou anotar aqui para vocês cada palavra na ordem consecutiva para vocês preencherem as lacunas aí, tá bom? Então, isso é a nossa correção de hoje. Na próxima aula a gente se vê com o conteúdo novo. E é isso. Qualquer dúvida podem falar comigo. Tchau!